Rapaziada, estamos na área com mais uma live do Somos Todos Guerreiros. Agora eu tenho a ilustre presença de Jurássico da UMI na Jamboree, Selecta, paulista, de muitos anos aí, ó. Cara respeitadíssimo. Está aqui para trocar uma ideia com nós, né? Vamos começar, né, Jurássico? É isso aí. Primeiro agradecer o convite. É sempre um prazer falar um pouco sobre o trabalho da UMI, da Jurassic Sound e brasileira, né? Isso é importante. Ok, vamos nós, né? Vamos nós, né, cara? Primeiro aqui vamos abordar o primeiro tema de... Primeiro, qual foi o teu primeiro contato com o reggae? Cara, meu primeiro contato com o reggae é, 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 o meu contato foi até tardio com o reggae. Eu acho que eu conheci o reggae com 16 anos de idade. 17, talvez, 16, mas basicamente eu sempre gostei muito de música no geral, sempre gostei muito de escutar novas coisas, e o reggae não era um ritmo que eu conseguia escutar quando eu tinha 15 anos de idade e tal, não era uma coisa que me Tá? agradava. Eu gostava muito de rap, hip hop, eu gostava muito de punk rock, eu tinha uma banda de punk rock, inclusive. E aí, um dos caras dessa nossa banda de adolescência, ele era um cara que gostava de ska. E ele vivia Uhum. falando nos ensaios sobre ska, 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 ska. E assim, eu não tinha ideia do que era ska, né? Eu já tinha escutado coisas de reggae, já tinha escutado coletâneas Bob Marley, do Peter Tosh, nada tinha batido. E aí, uma hora, esse cara falando muito de ska, eu trabalhava nas ruas de São Paulo, office boy, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ska, mas pô, o que, que é? O Ska ele mostrava pra gente ali e tal, mas eu não sacava muito bem, porque ele escutava Tune Tone, ele não escutava Ska jamaicano, ele escutava Ska britânico, né? Da segunda onda. E aí, trabalhando nas ruas de São Paulo, eu me lembro que eu encontrei uma barraca de CDs de um maranhense na zona sul de São Paulo, e esse cara vendia CDs ali e tal, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, meu, o que você tem de Ska aí? Aí ele chegou e falou: Ó, eu tenho esse CD do Bob Marley. Eu falei: Meu, Bob Marley, cara, caramba. Comprei o CDzinho pirata ali do Bob Marley, era o Songs of Freedom, se eu não me engano, o volume 1. E aí eu lembro que eu botei aquilo pra tocar na minha casa e foi um choque, né? Eu fiquei em choque. Eu falei: Que isso? One cup of coffee that I go. Eu falei: Meu, isso não parece o Bob Marley. E aí eu voltei no cara e falei: Meu, o que mais você tem? Ah, né, puta, tem os outros volumes dessa coletânea. Então eu fui comprando tudo que ele tinha de CD pirata ali, bootleg do Bob Marley e tal, e até a hora que eu me deparei com um CD de Readings do Estúdio 1, só instrumentais. Aí foi outro universo que abriu na minha cabeça. Eu falei: Meu Deus, isso aqui não é o reggae, não é ska, isso aqui é o quê, né? Esses instrumentais. E aí na sequência comprei um CD do Junior Biles. Tá merda. E como eu já gostava de disco, eu comecei a procurar nos sebos de São Paulo. Falei: Meu, deve ter reggae. E aí eu comecei a encontrar algumas coisas, né? Um Gregory Isaacs aqui, um Junior Biles ali, essas coisas lançadas pela Trojan, que né, tiveram tiragem maior e chegaram aqui, e algumas coisas nacionais. E aí, cara, quando eu me deparei, eu tinha 16 anos de idade, eu tava vendendo tudo que eu tinha em matéria de punk, dessas coisas, para comprar reggae. Falei: Eu preciso comprar CD de reggae. Ia pra galeria do rock em São Paulo, no centro de São Paulo, e, meu, você tem o que de reggae? Ah, eu tenho isso aqui. Falei: Eu tenho isso aqui de metal para trocar com você. E aí comecei a comprar reggae, e aí, meu, 17 anos de idade, eu já tava querendo tocar esses discos de reggae, montando o sound system. Claro. Sensacional, cara. Espetacular. É sempre bom ouvir as histórias de vocês. Você viu aí que eu tá me seguindo também, né? Obrigado mais uma vez. Você viu que eu conversei com o Ademar Danilo, outro cara fera também. Estou Que conversando aqui, legal. galera, com o Jurássico da UMU na Demais, o Ademar Jamboree. é um professor. Entendeu? Vocês no geral são todos professores. Eu sou um cara novo, entendeu? Tenho 31 anos. Conheci o reggae também com 15, 16, mas me apaixonei. E tamo aí, né, cara? Vamos aqui pro.
Vamos aqui É para o isso aí. segundo tema, que vai entrar justamente no que tu falou aí, você deixou a deixa, né? De discos e a carreira de DJ. Como começou isso aí tudo para ti? E qual a importância que tem para ti na tua vida? O impacto na tua vida? Cara, primeiro, como começou, né? Foi isso. Eu tinha essa vibe do disco, então eu comecei a comprar disco, foi natural. E eu sempre fui, é, como que eu posso dizer, um pouco bitolado nas coisas. Então eu começava a gostar de uma coisa, eu queria saber tudo daquilo. E aí eu comecei a pesquisar tudo que eu podia, né? Não era tão a internet. Eu era uma criança, era um jovem de periferia, não tinha internet rápida em casa. Então eu ia para lan house pesquisar, enfim, comprava revista, bis na época que tinha alguma coisa ali. Comecei a pesquisar aquilo e descobri que os jamaicanos tinham uma maneira de amplificar a música deles que não dependia dos veículos de mídia tradicional, né? Não dependia de rádio, não dependia de TV. E aquilo que era o sound system me encantou. Então, eu ainda não tinha noção de que no Maranhão acontecia, por exemplo, a radiola, e comecei a tentar entender se em algum canto acontecia o sound system. E aí eu descobri que em São Paulo já existia um sound system, o Dubversão, que foi o primeiro aqui de São Paulo, e aí eu comecei a frequentar as festas que esse pessoal fazia. E aí eu falei, cara, isso aqui é legal mesmo. Eu achei a ideia incrível. A teoria era interessante e a prática eu achei mais legal ainda. Ligar o som numa praça sem autorização. Falei, eu quero fazer isso. E aí eu montei minhas primeiras caixas de som. Eu tinha um carro velho, eu enchia tudo isso junto com um amigo e a gente ficava procurando lugar para tocar, né? Praça, procurando bar, porta de bar para tocar e assim começou o lance do sound system. Os discos era o que eu tinha na época, não era necessariamente como hoje, né? Onde existe um foco dos anos 60, por mais que hoje a gente tenha uma abertura maior com outras décadas da música jamaicana, o nosso nome ainda sempre vai ser mais lembrado por ska, rocksteady e early reggae. Então, naquela época ainda não tinha, porque eu não tinha todos esses discos. Mas quando consegui o primeiro cartão internacional, poder comprar disco do lado de fora, aí eu falei, eu vou optar por uma linha que ainda não existe aqui. Se o primeiro sound system de São Paulo toca roots e dub, e eu gosto muito de Sky Rocksteady, eu vou fazer Sky Rocksteady. Então, assim, nasceu o Jura Sound System ali quando veio o primeiro cartão de crédito internacional. Antes disso, era o que eu tinha com as caixas que eu tinha. E aí esse foi o começo do lance do sound system. O lance de DJ mesmo, de discotecar, meu, à noite, na cena paulistana, ou no Brasil todo, ou até em outros cantos do mundo, é, ele aconteceu também de maneira bem natural. Porque, na verdade, eu acho que quando o nosso trabalho começou, ele era nichado, né? Era uma coisa assim, era uma festa para pessoas que curtiam muito aquilo. Só que foram aparecendo mais pessoas que curtiam aquilo, mais pessoas, e ficou uma coisa grande. E a gente sabia usar muito bem as ferramentas digitais que existiam, né? Então, Orkut, Facebook, Fórum, MSN, sei lá, redes sociais que morreram, tipo Formspring era uma rede social que a gente tinha, eu me lembro. Então a gente usava Pode as redes crer, sociais para. pode crer. É, a gente usava as redes sociais que a gente tinha para divulgar, né? E aí eu acho que as pessoas começaram a ver de longe e falar, pô, tem alguém que toca isso, né? Esse tipo de música que não se toca muito. E aí começaram a pintar convites, né, de todas as partes do Brasil, de todas as partes do mundo. E aí foi uma hora que eu percebi que, assim, por mais que as coisas acontecessem de maneira natural, eu tinha que entender um pouco mais também do que é a atuação de um DJ, né? O que faz a pessoa um DJ. Eu acho que o DJ acontece, mas o DJ ele não pode para sempre ser um eterno acontece. Uma hora você tem que olhar e falar, bom, vamos lá. Então eu tô
eu tô indo tocar em casas ao redor do mundo, onde as pessoas, por mais que elas queiram ouvir aquilo que eu toco, né, que é a música que elas gostam, elas querem escutar de uma maneira que agrade uma festa, uma noite, né? Então, dançar, você tem que saber a hora do hit. Eu não posso simplesmente renegar, né, o hit. Pô, cansa tocar Israelites do Desmond Decker? Cansa. Get up in the morning, sick. Eu amo a música, mas ter que tocar ela todas as vezes que eu toquei há 15 anos é meio foda, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber que as pessoas querem escutar um hit. É gostoso cantar uma música junto, conhecer uma música. Eu acho que o DJ ele tem um trabalho de educar, né, de colocar novidades no ouvido das pessoas. O DJ não pode se render só ao hit, né? Essa inclusive é uma discussão que eu sempre vejo em São Luís do Maranhão, que as pessoas criticam muito que os DJs eles não tentam educar e ficam sempre pegando a música um do outro para criar um grande cenário de músicas conhecidas e apenas aquilo, né? São poucos que se arriscam a colocar. Eu entendo, mas eu acho que também o DJ tem que moldar o agradar do público com o educar o público. E aí eu comecei a tentar entender isso e tentar fazer de uma maneira menos radical. Eu acho que também foi isso que ajudou a abrir caminhos que eu não imaginava o reggae. Né? Tudo bem que não, quem sou eu para chancelar não imaginar o reggae em um festival de música eletrônica, mas convenhamos, não é tão comum, principalmente se tratando em Brasil, que, enfim, tem uma tradição, tirando São Luís do Maranhão e Bahia e Belém, né, o norte e esse pedaço do Nordeste, aqui para baixo, o reggae é uma tradição muito nova. E se você falar reggae e música eletrônica, automaticamente as pessoas não conseguem conectar. E não, existe uma possibilidade de conexão entre qualquer coisa. Então, por exemplo, em 2019, agora, na virada do ano, eu toquei numa rave, né? Não é exatamente uma rave, mas um festival de música eletrônica alternativa no interior da Bahia, no litoral sul da Bahia, onde, meu, cara, você tinha DJs de fora do país, você tinha DJ Mark, você tinha grandes nomes expoentes da música eletrônica, e eu tava ali com reggae compacto e tal. Então eu acho que saber moldar um pouco disso e querer criar essa consciência de DJ tenha ajudado a abrir essas portas. E eu valorizo muito essas portas, porque assim, eu acho que o reggae merece todas as portas. Todas as portas. O reggae merece, meu, a porta do inferninho mais sujo de São Paulo até a porta de um puta clube de praia no Maranhão, até a porta de uma boate que cobra caro para entrar e você pode sim tentar cativar uma pessoa ali que, enfim, não faz parte do cotidiano dela. O reggae é uma música que merece, para mim, merece essa devoção e essa abertura. E a segunda pergunta, qual a importância disso na minha vida? Cara, eu acho que a minha vida ela existe antes da música da Jamaica e depois da música da Jamaica. E tudo que eu conquistei depois da música da Jamaica tem alguma conexão com a música da Jamaica. Eu conheci a minha esposa por conta de amizades que eu fiz por conta da música da Jamaica. Ou seja, o meu filho, de alguma maneira, ele vem também por conta da música da Jamaica. Eu, há 10 anos, trabalho em agências de publicidade e propaganda e eu não sou formado em publicidade, nem propaganda, nem marketing, mas eu lembro que a gente tinha um blog, tinha Orkut, tinha várias comunidades e aquilo dava certo, né? Eu lembro que começaram a nascer as agências de propaganda digital aqui em São Paulo. Eu montei um case, um PPTzinho assim, do que era o meu blog e bati na porta de uma agência e falei assim: olha, eu sei cuidar de redes sociais, eu sei fazer estratégia. E eu fui contratado. Então, de lá para cá, são 10 anos de carreira na publicidade, né? Nos últimos 3 anos, gerenciando equipes de grandes agências mundiais.
E de alguma maneira isso veio por conta do reggae. Então, assim, os meus melhores amigos hoje, eles são amigos que eu conheci por conta do reggae. Eu conheci o mundo por conta do reggae, né? Então, assim, eu posso falar que o reggae, quando eu conheci ele, ele me abriu um grande mundo e esse mundo é a minha vida. Então por isso que eu tento sempre respeitar muito o que é o reggae, quem são os fundadores do reggae, porque sem o reggae a minha vida não seria a mesma. Inclusive, sei lá, se for parar para pensar em aspectos mais filosóficos, minha a minha conexão espiritual, mesmo que não Rastafari, ela ela surgiu por conta do reggae. Minha posição política, ela veio por conta do reggae. Então, assim, até a minha própria consciência, ela expandiu depois desse contato tão forte com a música da Jamaica. Eu acho que é difícil desassociar a minha vida à música da Jamaica. Eu devo muito, então sempre tento cuidar com carinho e com toda a devoção e respeito que ela merece. Sensacional, sensacional. Massa mesmo. Massa. Eu só queria dar um depoimento aqui para ti, que falei de reggae aí, falou da importância do reggae para ti. Vou contar só um teaser aqui rapidinho, Claro. da minha vida com o reggae. Teve em 2006 eu tenho um problema, né? Aí eu uso uma válvula, mas em 2016 essa válvula deu um problema e eu fui hospitalizado. Aí lá e tal, eu já curtia reggae, só que eu não entendia o que os caras falavam, entendeu? Eu curtia mesmo só ali, sentindo a vibration, né? Aí eu tô lá, escutando o reggae lá no celular lá, e tinha um cara do meu lado, internado também e tal. E o cara falou, rapaz, tá, esse músico aí é bom, música do Adiamento. Esse músico aí é bom e tal. Tu sabe o que ele tá falando aí, cara? Falei, rapaz, não, mas com certeza ele não tá me xingando, né? É uma melodia tão boa. Aí o cara falou, ó, ele tá dizendo aí que você é um guerreiro. Todos nós somos guerreiros. Que é a música do Aerial Warriors, né? Que ele tá perguntando, né? Você é um guerreiro? Aí eu disse, pô, Ah, essa música e tal. Aí eu concentrei a minha mente ali, pô, não vou ficar com medo dessa cirurgia, pô, eu sou um guerreiro e tal. Aí saí dali, pô, dali a minha vida mudou. Então, quando eu criei essas páginas, essas coisas que eu boto, somos todos guerreiros, ele está perguntando, né? Aria Warriors, você é um guerreiro? E eu estou afirmando, nós somos todos guerreiros. Entendeu? Aí que demais, cara. dali para frente, eu contei essa história para ele, olhando nos olhos dele. Eu fiquei emocionado até hoje. Ele ficou emocionado também. Eu falei para ele, cara, o Bob Marley é importante, mas você é mais importante que o Bob Marley para mim. Ah, Ele parou na minha frente assim, ficou me olhando, querendo cair lágrima do olho, mas ele contou essa história numa rádio, entendeu? putz, que demais. O reggae é muito massa, é sensacional. A partir da hora que você começa a É, entender o que ele está falando, aí que você pira mesmo, entendeu? Nas ideias. Sensacional. não, é total. Eu acho que dificilmente você se envolve com reggae de maneira mais profunda e fica só na música, né? Só Com naquela certeza. paixão rítmica ali, mais um ritmo que eu gosto. Não, você acaba de alguma maneira se tornando, no mínimo, um regueiro. Claro, claro, sensacional. Agora vamos seguir aqui o protocolo novamente. Vamos falar de. Você falou aí dos DJs, dos seu conto com reggae e tal, e tem vários DJs, né, da antiga aí que começaram, que a gente chama, os jamaicanos chamam, né, os cavadores, Uhum. entendeu? Da parada. E em outros países aí tem uns DJs considerados como o Brad New, né, que é da Holanda, do King Shiloh, Sound System King Shiloh. E tem o maior de todos que eu acho, né, que é muito bem recepcionado na Jamaica. Tem, acho que uma casa inteira só de discos, cara, que é o David Holdigen, que é da Alemanha ele. Conceituado, muito bem elaborar as coisas dele, ganhou vários prêmios, tanto dentro da Jamaica. Dentro da Jamaica ele ganhou um prêmio.
como fora, né? Ele, como um É, estrangeiro, é um pouco cabuloso, né? Mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte: se você tem alguma influência do, de algum DJ, por exemplo, aqui no Maranhão nós temos a referência do Antônio José, que foi o primeiro DJ de sim, reggae a ser grande Lobo, explorado. Ele sim, não foi o primeiro DJ, mas ele chegou no topo ali, foi o primeiro DJ a chegar no topo. Teve os cavadores, como Carne Seca e o Serralheiro, mas o Lobo é sempre lembrado pela estrela de som, aquela coisa toda. sim. O que eu quero dizer com isso é, qual a tua referência como DJ para isso tudo acontecer? Eu, como para mim aconteceu de uma maneira natural, né, seguindo um fluxo da vida, e aí de repente que eu parei para analisar, né, a posição do que é ser DJ e tal, foi acho que talvez ali que eu fui buscar referências de pessoas que eu achava interessante e eu encontrei alguns nomes, inclusive, que você citou, por exemplo, David Rodigan é um cara que eu não vou dizer que me inspirou, porque eu conheci ele depois, mas é um cara que eu tenho como referência. Eu acho que ele conquistou e a maneira que ele conquistou super justa, né? Era um cara que estava sempre na Jamaica, era um cara que estava sempre com a turma na Jamaica e ao mesmo tempo quando estava de volta em Londres estava conectando esses jamaicanos nos programas dele, então estava colocando eles em evidência e não estava só tomando a evidência para ele. O Rodigan é um cara desses que eu acho interessante. Depois vieram outros nomes, tipo Chuck Downbeat, do Downbeat Sound System de Nova York, que na verdade é jamaicano. E aí, aqui no Brasil, o Serralheiro, enfim, quando eu conheci o Serralheiro, ele foi uma total inspiração. Eu gostava muito da maneira descontraída que o Serralheiro tocava as coisas. Então, assim, às vezes no bastidor o Serralheiro estava tenso, ele estava nervoso, porque alguém havia roubado uma música dele, segundo ele, ou estava nervoso porque estava com medo de não dar bilheteria, então ele tinha uma série de preocupações. Mas na hora que ele entrava no palco ali, puta, ele dava aquele show dele, aquela vibe que eu não vou falar que é um personagem, porque às vezes a gente toma personagem com uma coisa até um pouco negativa, ou pejorativa, ou né, diminui um pouco da importância da pessoa. Às vezes, acho que a gente interpreta assim. Então, eu acho que na verdade não era nem um personagem, ele encarnava mesmo ali o serralheiro, a missão dele, e essa maneira descontraída que ele tocava, que ele tirava onda, cantava piada, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu me identifiquei quando eu vi. Eu falei, caramba, que legal, eu faço isso e, na verdade, esse cara é um professor. Então, o Serralheiro foi uma grande inspiração. O Raiz Margalho é um outro cara que eu admiro muito. Do próprio Pará também tem o Alex, meu xará, Alex. Eu acho o trabalho do Alex fenomenal. Eu acho Canuto, sertanejo. absurdamente. Tem, assim, Canuto, amigo, super. Mas o Alexa, por exemplo, é uma coisa que eu acho fabulosa a maneira que ele conduz a vida dele usando o reggae para sobreviver e sempre com uma paixão muito foda. E aí, sei lá, se for pensar em outros DJs, eu tenho, eu tenho o DJ Mark como um grande herói nacional quando se fala em DJ, e aí é DJ, né? Um cara que tá tanto tocando disco music, soul, funk, quanto drum and bass. Ele é um cara que eu falo, pô, esse cara é um grande DJ, né? Tive essa oportunidade de tocar com ele agora no fim do ano e poder falar isso para ele também. Então são alguns nomes que me influenciaram, com certeza. Sei lá, tem o Jachaca, né? Você pensa, cara, 70 e poucos anos de idade, carregando sound system até hoje, é uma missão. E o cara cumpre a missão até hoje. E isso é inspirador. Então, de alguma maneira, quando eu olho, eu falo, puta, demais, né? Se eu tô reclamando aqui de carregar caixa de som, o que que vai falar o Dia Chakra com 70 e todos os anos carregando caixa de som e tocando até 5, 6 da manhã todo fim de semana?
é uma puta missão e é inspirador e me inspira. Com certeza. Salve os guerreiros, né, cara, do reggae aí. É, Caras que fazem a coisa na força mesmo, sem é verdade. nenhuma espécie de apoio. Sacou? Sem nenhuma espécie de apoio. Porque, na verdade, Jurássico, o reggae sempre foi assim. Ele nunca teve aquele apoio maciço da galera que, entendeu? Que diz assim, ó, a gente tá junto aqui, cara. Vamos nós. É, Isso você tá sacando, né? Babilônia. Você saca. A gente nunca teve esse apoio. O reggae nunca teve. Eu não preciso, eu não quero. Eu não quero nenhum desses apoios, eu não quero nada. Desses caras, a Babilônia não tem frutos para mim. Entendeu? E o reggae é isso. Por isso é que ele é forte. O nosso grande amigo, é seu grande amigo também, Ademar Danilo, eu sempre cito ele, porque ele disse uma parada para mim muito interessante. E ele sempre cita isso. O reggae não foi chegou para ti pela televisão. A Globo chegou e disse, ó, isso aqui é reggae, escuta aí. Não. ah, é. Você mesmo falou que foi acontecendo gradativamente, entrou na parada, sentiu, entendeu? A vibe e tá no reggae aí, ó. Sente a vibration, tem satisfação de fazer. É a Eu, força, né? através do adiamento, como eu já contei, chegou o reggae para mim. Até hoje eu escuto essa música. Somos Todos Guerreiros, é o nome das minhas plataformas aí, por causa do adiamento, porque não é Bob Marley, não é. Eu amo Bob Marley, claro. Bob Marley eu amo demais. Mas foi o adiamento que deu essa força para mim. E aquela coisa, né? Eu vi ele, eu tive contato com ele, a gente andou junto, cara. Ele me Isso é abraçou, demais. ele me abraçou assim, tipo assim, como a gente se conhecesse faz tempo. Me abraçou e falou: Você é um Demais. guerreiro, cara. Entendeu? E é isso, cara. O reggae é sensacional por causa disso. Porque ele não foi implantado pela mídia. Ele chegou e bateu e pronto. É isso. Não é, Jurássico? É verdade. Não, é com certeza. Isso mostra a força da música, né? Isso mostra a força dessa música em particular, que ela chega, cria território e muitas vezes finca raízes, né? Então, ela criou uma cultura local, por exemplo, no Maranhão. Claro, Isso é a força. Isso é a força. claro. Aqui no Maranhão, até meio cabuloso a gente falar isso, mas é de fato reconhecido. Todos sabem, todos, até os próprios jamaicanos, porque eu estou contando isso porque eu ouvi da boca de jamaicanos para mim. Eu ouvi, eu cito sempre o Kenyatta Hill, que eu entrevistei o Kenyatta Hill e falei para ele, qual a diferença, cara, da Jamaica para o Maranhão? Ele falou, ó, nós estamos aqui, eu estou comendo manga aqui no meio fio, contigo, você está perguntando, eu estou respondendo. Isso aqui eu posso fazer na Jamaica. Esse aqui é meu povo, eu posso encontrar o meu povo aqui e tal. É só a língua que muda. Ele falou isso para mim, é só a língua que muda. Entendeu? Isso quer dizer que a gente fica feliz, porque é conhecido pelo ritmo que a gente gosta, pelas coisas que a gente gosta. E o reggae é para todo mundo. Está em todo lugar. Todo lugar que você É, vai tem reggae. Tem reggae na alta sociedade de São Paulo, tem reggae na Rocinha, tem reggae no shopping, tem reggae no Capão Redondo. Entendeu? é verdade. O reggae é para o povo, tá? É isso que fortalece a gente cada dia mais, não é, Jurássico? Vamos É com agora aqui para certeza. vamos aqui para a próxima etapa da conversa. Você falou aí várias vezes em Jamaica e anteriormente a live eu perguntei para você, claro que eu estava em dúvida, né? Se você já tinha ido à Jamaica. Você respondeu 2 vezes. Eu quero, eu quero saber da primeira vez que bate aquela ansiedade, aquela coisa, aquela vibe, entendeu? De, pô, eu vou estar lá na parada. Conta aí um pouquinho aí como foi essa sua travel para Jamaica pela primeira vez. Cara, em 2010 a gente montou uma excursão para Jamaica. Fui eu e, sei lá, mais uns 8 amigos. Amigos que eu carrego até hoje, a grande maioria deles. E, cara, é até meio inexplicável, né? Você imagina, é, 8, 10 caras indo para um país que respira aquela parada que você ama, né? A sociedade dos caras, ela é moldada em cima daquilo, né? Por mais que seja nos anos 2000, é a Jamaica. Então, eu lembro que
Não sei, nunca fui na Disneylandia, mas talvez seja comparável àquela criança que foi para Disneylândia. Claro que óbvio, né? Sem tratar as pessoas como Mickey Mouse. Você está falando de um país socialmente difícil, né? É um país violento, os índices de violência são grandes, é um país negro, então se você é branco, você provavelmente não é de lá. Então as pessoas sabem disso, as pessoas perguntam para você a todo momento de onde você é. Mas ao mesmo tempo, quando você fala que é brasileiro, você é bem recebido. Então isso foi super interessante, porque abriu muitas portas, né? Brasileiro, moleque, andando para lá e para cá. Pô, a gente encontrava artista no bar, bebendo. A gente ia no estúdio falar com um artista, encontrava outro. Entrava numa loja de disco e ficava lá até de madrugada, escutando disco com o dono da loja, bebendo. Ia pro bar e ficava bebendo e pirando e andando pelos cantos e perguntando se tem disco, e se enfiando em biboca, em casa, em bar, atrás de disco, e comprando disco, e conhecendo Rasta. Então, assim, é uma experiência ir para Jamaica quando você é uma pessoa que gosta muito ao ponto de se envolver também com outros elementos da cultura jamaicana. É uma experiência de vida. Eu até hoje não tenho palavras para descrever o que é estar na Jamaica. É bem legal, assim, cara. É bem importante. Pena que o Sensacional. dólar tá tão caro. Claro, sensacional, cara. Você falou aí de se envolver com a cultura, novamente aí no papo que eu tive com a Jamé, dali para frente eu perguntei para ele o que seria um Rastaman, né? Ele me respondeu várias coisas. E dali para frente, daquele de 2006 para frente, minha vida mudou. Eu sou um Rastaman, eu acredito nesses laciais, eu sigo as leis de Marcos Garvey, eu, eu sigo o que Bob Marley fala nas músicas, não o que ele fez, mas o que ele fala na música, o que os rastas falam na música. Eu acredito que a Etiópia é o jardim do Éden, que a Babilônia tenta embranquecer a história, mas não é assim. Todos sabem quem construiu e como foi feita a história. Mas, enfim, isso é parte da outra live, talvez algum dia a gente converse um pouco. Mas vamos seguir o protocolo aqui. Você tem uma, como falou aí, um sound system chamado UMI Jamboree. Como começou esse projeto? Na verdade, a UMU na Jamboree surgiu como um blog, né? Não foi nem eu que criei a UMU na Jamboree. A UMU na Jamboree foi criada pelo Sono, meu amigo Sono, há cerca de 15 anos atrás. O Sono descobriu que não tinha nenhum lugar para encontrar música para download, né? E ele fez uma comunidade no Orkut, ou em alguma comunidade do Orkut, convidou as pessoas, vamos montar um blog aí. E aí, meio que ninguém apareceu, ele montou sozinho, e aí apareceu o Greg. E eles dois começaram a colocar os acervos digitais que eles tinham para as pessoas baixarem. Ao mesmo tempo, eu tinha montado um sound system de discos, né, que é o que eu falei, o Jurassic Sound System, e eu era fã do blog, eu baixava as coisas do blog. E uma vez eu fui tocar em um evento de rua aqui em São Paulo, de um amigo, e a ideia desse amigo era que metade do evento fosse tocado em vinil, com DJs de vinil. Então eu fui convidado como juração do System, e a outra metade com DJs de música digital. E aí foram convidados Sono e Greg, da UMU na Jamboree. E aí a gente se conheceu ali e, cara, pô, adoro seu blog. E eles, pô, que demais o seu trabalho. A gente vai fazer uma festa chamada Jamboree, que é só a festa, e a gente vai tocar, só que a gente não tem discos. Se você quiser participar, cara, e tocar uns discos. Eu falei, claro que eu quero. E aí eu participei da primeira, participei da segunda, e na terceira edição eu convidei eles para o Sound System, eles me convidaram para o blog, e aí virou essa sociedade alternativa da música jamaicana. E o Emil na Jamboree é um blog e as plataformas de conteúdo, a Jamboree é uma festa, e o Sound System é o Jurassic Sound System. E eu sou o Jurássico por algum motivo. Massa, massa demais, cara. Massa.
sensacional. Você falou aí muitas coisas sobre o Sound System, sobre a vida, né? Sobre a Jamaica. E vamos falar de uma cidade brasileira, também conhecida como Jamaica Brasileira. Eu quero saber da sua vinda para São Luís, a São Luís, né? Se você pode falar realmente a verdade. Se você realmente sentiu que aqui tem algum parentesco com a Jamaica. Porque você já foi em Kingston e já veio aqui em São Luís. Cara, eu acho que assim, as semelhanças, elas são absurdas, né? Se você for pensar em uma ilha, se você for pensar em uma ilha de população majoritariamente negra, se você for pensar, provavelmente é o lugar do planeta que mais tem sound system por metro quadrado, junto com a própria Jamaica, tem muito mais do que Londres. Maranhão tem muito mais. Se você for pensar, o reggae criou ramificações que vão além da radiola, né? Então você tem estúdios em São Luís, você tem cantores em São Luís, você tem rádios em São Luís, você tem programas de TV dedicados em São Luís. Isso também chega no interior do estado. Então, você anda no bairro da Liberdade e você vê as pessoas, uma senhora escutando na porta da casa dela sentada, conversando, e na casa dela pá, batendo pesado reggae. Você desce no aeroporto, você entra no carro, é reggae. Então, assim, as semelhanças, elas são absurdas. E o que mais me encanta é saber que isso também aconteceu de maneira muito natural, porque não houve exatamente uma inspiração na criação de uma cultura jamaicana para o Maranhão, né? Isso aconteceu. Tanto que quando os primeiros viajantes maranhenses foram para Jamaica, eles falaram: olha, a gente está fazendo igual. Os caras aqui fazem igual a gente, ou a gente faz igual a eles. Então tinha o lance da Sound System, tinha o lance das muitas caixas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. Isso é mágico. É muito mais legal a coisa acontecer assim, por semelhança, por ocasião, por força motivadora, propulsora, por conexões não óbvias. É muito mais legal acontecer assim do que se alguém tivesse ido à Jamaica e vou fazer lá no Maranhão. Isso é muito mais legal. Então, assim, quando você pergunta São Luís é a Jamaica brasileira, existe uma vibe de Jamaica? Total, total. E aconteceu da maneira mais, para mim, da maneira mais incrível possível, que é de uma maneira natural. Não foi fundado nada, isso aconteceu. Começaram a introduzir música e aquilo ganhou a sociedade. Isso é demais. Eu tive a oportunidade de estar em São Luís, acho que 3 vezes. Eu me recordo que da primeira vez foi muito louco, porque eu era mais novo, né? Então também tinha eu também tinha uma vibe mais, como que eu posso dizer, mais impulsiva. Então eu não fui para São Luís pensando assim, meu, será que vão gostar do meu set? Será que eu coloco aqui uns melô no meio? Não fui pensando isso. Eu fui e falei, bom, eu vou fazer o que eu faço em São Paulo, o que eu fiz na Espanha, o que eu fiz no México, o que eu fiz no Paraguai, o que eu fiz eu vou fazer lá a mesma coisa. E eu cheguei naquele lugar e tava meio lotado de gente, era um palco 360, assim, e aí eu fiquei nervoso. Porque eu falei, cara, eu não trouxe nada de música do Maranhão, né? Mas não, a recepção foi maravilhosa. A recepção foi maravilhosa. Inclusive, eu tava com o Canuto, meu amigo, e o Canuto falou assim: macho, você é corajoso, porque, meu, quando você subiu, todo mundo olhando, eu falei, meu, ele vai botar alguma coisa. Aí você me mete um ska. Eu falei, cara, agora eu também tô pensando nisso. Tanto que quando eu fui pra São Luís depois, de novo, eu fiquei meio tipo, nossa, não, eu vou levar uns reggae. Acho que dessa vez é bom eu colocar uns reggae. E aí eu levei muito reggae, rocksteady e tal. Acho que foi até uma vez que eu te encontrei. E alguém me xingou. Alguém me xingou. Um cara chegou na beira do palco e falou: porra, toca uma música que presta, caralho. Eu falei: cacetada, agora. Sensacional, porra. E aí eu falei:
Eu falei, porra, agora sim eu tô no Maranhão, agora não tem mais proteção, agora a galera tá jogando a verdade, toca uma música que presta, porra. Mas, enfim, não mudou em nada a experiência, tá no Maranhão também é uma realização para quem é brasileiro ou para quem é do reggae. Tem outras pessoas que não são brasileiras e tiveram no Maranhão e eu conheço, tipo Michael Turner, que quando a gente se encontrou recentemente em São Paulo, ele tava falando, meu, o Maranhão é uma loucura, não existe. Eu falei, não existe. Existe uma releitura muito de primeiro mundo no Japão, né? Mas igual ao que acontece no Maranhão não tem. Então qualquer pessoa que é envolvida com reggae e vai ao Maranhão fala, uau, isso aqui é uma Jamaica. Perfeito, cara. Sensacional. Ó, para te deixar mais com a consciência um pouco mais leve, eu vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Tem um cara, um super astro consagrado na Jamaica, chamado Rick Stevens, o nome dele. Ele fez uma versão, né, que lá na Jamaica chamou Redeem, mas é a versão de uma música do Warren Gray. O nome da música do Steven que ele fez é Knock, Knock, Knock. Assim, knock, 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 knock. Uma música falando de amor e tal, aquela coisa. Aí ele veio, aí ele soube, aí os caras soube e tal, sucesso total, as rádios tocando, todo mundo pedindo, tocando até no carro da laranja, todo mundo pedindo e tal. Aí, vamos trazer o cara para cá, vamos. Trouxeram o cara. Quando ele chegou aqui, ele veio com esse seu mesmo pensamento. Quando ele chegou aqui, ele tem também um trabalho com ska, ele na Itália, ele junto com a banda dele, uns italianos, com os jamaicanos, eles lançaram até um álbum aí, enfim, aí de ska. Aí ele chegou aqui com essa mesma ideia aqui, né? Quando foram passar o som, explicar a história para ele, cara, aí foi sensacional. Ele não renegou nada, ficou na dele, total, na dele tranquilo. Só que quando chegou na Jamaica, ele deu uma entrevista, ele não criticou, ele deu uma entrevista dizendo, cara, lá é sensacional, porque lá o reggae raiz, né, 70, 80, 90, ainda é vivo, cara. Ainda lá vive, todo É. mundo escuta aquilo. E eu tive que me reinventar. Quer dizer, foi uma renovação para mim. Eu amei aquela cidade, eu vou voltar lá de novo. E Demais. assim, Eu lembro que correndo como eu você falou. encontrei, eu encontrei o Derek Morgan aqui em São Paulo antes do voo dele para São Luís, a primeira vez que ele estava no Brasil, indo só para São Luís. E aí ele perguntou para mim, falou, Alex, mas como assim, cara? Não tem um ska, não tem um rocksteady no setlist. Que lugar é esse? Os caras estão me pedindo para cantar umas coisas que eu nem sei se fui eu mesmo que gravei. Aí eu falei, Derek, vai, vive e depois você me conta. E aí depois a gente se encontrou de novo na Jamaica. Eu lembro que eu perguntei pra ele, falei, e aí? Ele falou, meu, parece que eu voltei no tempo. Parece que eu voltei em 76 aqui na Jamaica, quando eu tava precisando me reinventar e fazendo lovers e fazendo para poder sobreviver. E eu achava que aquelas músicas não davam em nada. E não sabia que no Brasil tava todo mundo guardando elas e me fazendo um fenômeno. Eu falei, é isso aí, isso é São Luís do Aqui, Maranhão. aqui sempre esses caras têm vez. Ó. Uma música É, chamada 2000 Years Ago, que o Max Rommel raramente canta, né, é nos verdade. shows dele. Raramente, eu acho que nem canta mais. Aqui, ele chegou aqui, foi a primeira música que o cara disse para ele, ó, essa daqui você tem que tocar. Se você não tocar essa daqui, não sei nem o que vai ser do show. Aí o, aí o Max Homer ficou olhando assim, ficou. Só que eles não dizem não, né? Mas ele ficou olhando assim, pô, então aqui é que é a raiz. Porque eu comecei tudo com essas músicas e ainda tá vivendo e tal, mas é sensacional, mas É. é umas histórias que tem em São Luís que é muito boa. Só você conversando com os caras, conversando com o Nat Knives, inclusive eu acho que eu vou ter uma É. live com ele, já tive contato com Legal. ele, eu acho que eu vou, O Kniveson é outra inspiração para mim, é um gênio, vou tentar contactar o Ferreirinha também, eu acho que ele não faz live, mas grande. eu vou perturbar ele até ele fazer. Enfim, cara, a gente entrou já estamos aqui com mais de 30 minutos de live, já encerra. Enfim, para a gente ir dando finito, né, nessa parada aqui. Vamos falar, você falou de shows aí,
E você, aí eu penso, né, não sei se eu estou errado, já há uns 3 anos aí que você vem movimentando um reggae pesado em São Paulo, né, cara? O seu projeto aí trouxe muitas lendas, inclusive eu fiquei uma ânsia louca que eu gostaria de ver o Tuts, mas eu falei, porra, Ah, esse cara só inventa show quando eu tô liso, porra, aqui, puta. Fui ver o preço na passagem, eu falei, porra, puta merda. Mas enfim, cara, fala aí como é essa parada de trazer esses caras, de ter essa na vibe aí de fazer show. verdade, esse ano está completando 10 anos que a gente começou a produzir shows. Ah, tá. Mas você tem razão quando você fala que nos últimos 3, 4 anos a coisa aqueceu. Porque quando a gente começou, ainda era de uma maneira muito amadora, né? Era eu e meus amigos ali, a gente juntando moeda do nosso bolso e falando, meu, não vai dar para trazer porque não tem hotel. Ah, mas se a gente perguntar pro artista se ele fica em hotel. E aí, como a gente começou com artistas que não estavam em exposição, pelo contrário, né, o Jack Bernard foi o primeiro, ele não só não estava em exposição, Essa é como fantástica. estava, né, desaparecido. Então a gente conseguiu trazer o cara e hospedar na nossa casa. Então foi tudo de uma maneira muito mais embrionária. E aí, de 2016 para cá, a gente deu uma nova guinada que foi a gente começou a investir. Eu acho que assim, muitas vezes é preciso investir para ter algum tipo de retorno, seja o seu retorno monetário, seja o seu retorno em história. Eu não posso dizer que a gente fez retorno monetário. Custa muito caro, no fim das contas, fazer um show bem estruturado, mas a É gente verdade. conseguiu registrar momentos importantes do reggae na história do Brasil e de São Paulo, né? A gente trouxe, eu não vou lembrar todos, eu acho, mas a gente trouxe o Johnny Clark, os Pioneers, o Kitchen Tex, Lone Ranger, o Toots, né, que não foi a gente que trouxe, mas a gente fez todo o meio de campo e entregou esse show para a Ambev, que foi quem produziu, na verdade, quem pagou. Porque realmente é um show aí, é um show de ordem de R$ 500.000, não tem como a gente fazer. Mas a gente também trouxe Ken Buff, Horace End, Max Rommel. A gente trouxe, eu não lembro todos, mas a gente trouxe bastante Mike nomes, por Diamond, quê? O Mike Diamonds também. O próprio Jack Robinson veio para cá e fez um show acústico com a gente. Clinton Farrell fez um show acústico com a gente. A gente sensacional. está armando. Está armando o Twinkle Brothers agora, se tudo der certo. E se não der certo, vai acontecer do mesmo jeito, porque a gente vai dar um jeito. Hum, Mas a nossa ideia foi assim: se você for parar para pensar, todos os caras que a gente gosta, eles estão na fase final da vida deles. é verdade. Todas as lendas da primeira geração eles estão na fase final. A gente não tem mais 10 anos, ou no máximo 10 anos de a primeira geração de músicos da Jamaica vivos. Depois daí é segunda, terceira geração. Então a gente falou, cara, ou a gente compra disco e a gente monta um sound system animal, ou a gente segura e vamos fazer todo mundo que der pra gente fazer. Se der certo um, dois, vai dar o resto. Então a gente fez o Johnny Clark, deu, não, a gente fez o Pioneers, deu certo. Fez o Johnny Clark, deu certo. A gente sentiu um apoio muito grande por parte das pessoas. Sempre tem aquele que vai reclamar do valor do ingresso, mas a grande maioria das pessoas entendia que por trás do valor daquele ingresso você tinha, cara, mil despesas, né? Você tem passagem aérea do cara e do acompanhante, um bom hotel, você tem a banda, você tem vistos de trabalho, você tem alimentação, você tem locomoção, você tem seguro de saúde, você tem mil coisas. Então as pessoas elas compreenderam e responderam de maneira positiva vindo ao evento. Então o Pioneers, o Johnny Clark, que foram eventos que esgotaram, eles deram força para a gente focar em shows. Então a gente passou 4 anos produzindo tudo que a gente conseguiu. Aí agora no último ano a gente conseguiu montar um sound system novo, né? Nosso sound system já estava velhinho, a gente montou um sound system novo, mas a gente ainda tem o foco em show.
a gente ainda quer fazer alguns shows que não aconteceram, como é o Twinkle Brothers, assim, eu acho que é o grande tiro que a gente deu foi o Twinkle Brothers, são 8 artistas viajando de diferentes partes do mundo, normalmente a gente traz um artista e um acompanhante, ou no caso do Ken Buff vieram 2 acompanhantes, mas a banda é local, toda a estrutura é local. Dessa vez vem toda a banda de fora, vem o técnico de som de fora, então o custo é muito mais alto, mas a gente sentiu confiança no público, porque são 4 anos de resposta positiva, são 4 anos de casa cheia. E assim, não tem investimento melhor do que a gente pegar de um show e fazer o outro. Então por isso que a gente deu esse passo agora em direção ao Twinkle Brothers. Agora eu lembrei os nomes, né? A gente fez King Stitch, a gente fez Denis Al Capone, a gente fez muito, a gente fez assim, é uma realização de sonho também, né? Também tem isso. Você escuta muito a música dos caras e aí você fala, cara, eu queria encontrar esse cara, eu queria conversar com ele, eu queria ver o show dele, porque faz parte da experiência, faz parte de absorver, faz parte de compreender a cultura. Então nem sempre dá para você ir para Jamaica. E mesmo que der para você ir para Jamaica, vai só você, né? Vai só eu. Agora, se eu trouxer o cara para cá, eu estou compartilhando com mais pessoas. Então, por mais que a pessoa não vá ter acesso e bater um papo e almoçar com ele, muitas vezes ela consegue ir na sessão de autógrafo. Os artistas, na grande maioria das vezes, são super receptivos, conversam, batem foto, tiram, contam história, depois do show descem, dançam com a galera. Então a gente está podendo viver um sonho e compartilhar com pessoas que têm um sonho parecido. Então é mais uma maneira cara, de incentivar a disseminação, divulgar mais a música da Jamaica. Acho que às vezes também a gente fica muito preso no universo perigosíssimo que é o universo do disco, né? Disco, 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 disco raro, disco raro, disco raro, disco raro, e você fica você se torna até um pouco cego, um pouco egoísta de achar que a música é o disco, e não. O disco é a plataforma, é o formato, né? A música mesmo é o Ken Buff, é o finado Bob Andy, que infelizmente a gente não pôde trazer. A música é o finado King Stitch, que a gente pôde trazer. Então, assim, a música são aqueles caras. A hora que a gente conseguiu compreender que era importante ter contato com a música, no caso, os artistas, a gente resolveu fazer os shows. E aí, é isso. Pô, massa, sensacional. Rapaziada, conversamos hoje com o Jurássico, um cara colecionador, pesquisador aí, tem a Sound System, tem a sua produtora de shows, cara completo aí. A gente conversou bastante sobre reggae, sobre conhecimento, sobre artistas, sobre São Luís, sobre Jamaica. E é isso, Jurássico. Eu gostaria de te agradecer mesmo de verdade, porque aqui, você sabe, a gente está começando agora, mas sempre bom trazer uns mestres como você para ter uma direção, um rumo, né? A gente vai seguindo aí fortemente na batalha do reggae. Quem sabe um dia aí a gente chega num alto patamar, sei lá, num lugar a gente chega. Mas fazendo o que eu gosto de fazer, que é escutar reggae, escutar as pessoas como você, como o Ademar Danilo, que já passou aqui, e como outros que ainda vão passar, o reggae para mim é uma coisa mágica e eu te agradeço demais. Valeu, valeu, Jurássico. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cleuson, o convite e, cara, imagina, não tem patamar alto nessa história. O patamar alto é dos caras, o nosso é sempre o patamar de seguidor e seguidor. Por mais que pareça que tem um tamanho um maior, o outro, por conta do feito, na verdade todo seguidor tem o mesmo tamanho porque todo ele tem a mesma importância. Da mesma maneira que eu estou impactando uma série de pessoas ao meu redor, eu tenho certeza que você está impactando várias outras e isso é o mais importante, porque quanto mais a gente espalha e impacta pessoas, mais a gente mantém a chama acesa. Então, obrigado, um salve aí para você e para a Jamaica brasileira e mantenha a chama acesa. Salve aos paulistas, regueiros, salve às pessoas do bem. E galera, amanhã vocês ficam ligados que amanhã vai ter a nossa primeira live internacional. O primeiro artista que eu for fazer é o Anthony B.
cara aí que eu também, descendente dessa rapaziada aí, só que um pouco mais novo, mas está na ativa aí. Anthony B vai estar ao vivo com a gente às 15 horas, às 17 horas, no horário de Brasília. Ele vai estar com nós aí, fazendo algumas capelas e contando um pouco da sua história. Anthony B. Show! Aqui a gente encerra mais uma live do Somos Todos Guerreiros. E você sempre sabe, porque o reggae aqui não para. Valeu, Jurássico. Um abraço. Valeu! Abraço!